no final de 2021, quando eu botei na cabeça que eu ia fazer uma meia maratona antes de voltar pro Brasil. Fiz a prova, felizona, muito melhor do que eu esperava. A prova foi o fechamento perfeito do meu ciclo lá fora. E aí, quando eu voltei, não tinha mais jeito. Eu me apaixonei pela corrida. A minha maratona me conquistou, assim, uma distância que eu amei de paixão. E aí, quando eu voltei, eu queria fazer outra. Já tava me inscrevendo na próxima. E aí, em 2022, inclusive, fiz 5 meias maratonas. E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com minha amiga e veterana da faculdade, Dani Castro. Ao longo do episódio, a gente passou por alguns pontos principais. Entre eles, a época que a Dani trabalhou na Disney, sim, nos parques da Disney. A gente falou um pouquinho sobre o começo dela no triatlon, como ela consegue praticar esporte em alta performance sendo vegana, e como você provavelmente também conseguiria, e um pouquinho sobre o que ela tem pesquisado na faculdade de engenharia da USP. Antes de começar esse episódio, eu também quero falar um pouquinho sobre a Liquids, que é o patrocinador desse podcast. Se você já interagiu comigo cara a cara, provavelmente eu já te recomendei usar a Liquids, porque de fato é um produto muito bom e ajuda muito na hidratação, principalmente nesse calor. Pra quem não sabe, quando a gente sua, a gente não perde só água no suor. A gente também tá perdendo sais minerais que precisam ser repostos pra gente conseguir uma hidratação de qualidade. Uma forma de repor esses sais minerais é através de isotônicos. Mas esse isotônico que você tá pensando, ele tem muito açúcar e ele tem muito corante, então ele não faz tão bem assim. É justamente aí que entra a Liquids. A Liquids é um pacotinho de eletrólitos que tem 3 vezes mais eletrólitos que o isotônico padrão, não tem açúcar, não tem corante e é de fato muito bom. Eu tenho usado todos os dias e além de mim eu sei de vários outros atletas amadores e profissionais que também têm usado e sentido muita diferença no dia a dia. Se você é alguém que se preocupa com a sua hidratação, especialmente nesse calor, eu recomendo muito que você faça um teste. Acessa lá liquids.com.br/guimonteiro para ter 10% de desconto e faz um teste. De novo, liquids.com.br/guimonteiro para ter 10% de desconto, faz um teste e depois me conta o que você achou. Fiquem agora com minha amiga Dani Castro. Que alegria estar aqui com ela, que é minha veterana, tanto de esporte quanto na faculdade. Dani, a gente se conheceu aproximadamente 93 anos atrás, e na época nenhum de nós era do esporte, então eu quero entender como que você veio parar aqui e como a gente se reconectou depois de 6 anos de eu te fazer uma pergunta de cálculo 1 e você me ignorar completamente. Então, vamos voltar 6 anos atrás e o que aconteceu de lá até aqui e como que você se tornou uma triatleta? Tá bom, vamos começar então de 2018, né? A história recente, porque senão a gente nunca acaba. 2018 foi quando o Gui entrou na faculdade, e aí, como ele falou, eu era veterana dele, né? Então, eu entrei em 2017 na engenharia de materiais, na Poli, e nós dois éramos pessoas completamente diferentes. Eu não estava no esporte ainda. Na verdade, eu sempre pratiquei esporte, sempre foi uma coisa que meus pais incentivaram em casa, mas certamente não era como eu levo hoje, né, nessa rotina que eu tenho do triatlo. Mas, enfim, eu era uma pessoa que estava muito mais focada em estudar, né? Eu queria muito, eu sempre fui uma aluna dedicada, e quando eu entrei na Poli, a primeira coisa que eu botei na minha cabeça é que eu queria ir para o intercâmbio. Na semana de recepção, eles falaram lá que tinha como você ir estudar fora, fazer um duplo diploma na França. Eu falei, cara, vou para lá. Não sabia falar francês, falei, vou aprender, porque eu preciso ir para lá. E aí eu passei meus primeiros anos da faculdade muito focada nisso. Eu não queria pegar DP, não podia pegar DP, né? Precisava fazer iniciação científica, precisava tirar nota alta. Então, esse era o meu grande objetivo. E, além disso, eu também era diretora acadêmica do CMR, que é o Centro de Estudantes, né, da Engenharia de Materiais e Metalurgia, e foi assim que eu consegui ter o prazer de conhecer os bichos, dentre os quais este querido. E ajudá-los, Mas, e ajudá-los. Deixo claro, e conhecer e ajudá-los, ajudá-los. eu ajudei por trás das cortinas. Tá bom, Dani. Enfim, e aí, então, eu sempre fui uma pessoa que, tipo, queria abraçar o mundo. Então, eu sempre quis fazer muita coisa. Então, eu me envolvi com essa questão da iniciação científica, eu participei do grupo de canto a capela da Poli, ou a Capoli, eu estava no mesmo ano fazendo o processo seletivo para ir para o duplo diploma e um processo seletivo para trabalhar na Disney, que eu passei nos dois, né? Trabalhei na Disney na virada de 2018 para 2019, depois fui para o duplo diploma na metade de 2019. Eu também fazia um curso profissionalizante de teatro musical em 2018, que é um negócio assim completamente aleatório.
Mas eu sempre gostei muito de teatro, né? Fiz teatro a minha vida inteira, então eu, cara, fazia esse negócio aí, tipo, tinha período integral na Poli, e aí das 6 às 10 da noite, 3 vezes por semana eu ia pra esse rolê. Então a rotina já era caótica lá atrás, só que ela não envolvia o esporte como ela envolve hoje. Hoje ela é caótica de outra forma, né? Enfim. E então foi isso. Aí em 2018 para 2019, como eu falei, eu fui trabalhar na Disney, né? Foi a minha segunda experiência morando fora. Eu tinha ido durante o ensino médio fazer intercâmbio na Austrália, morei 6 meses numa casa de família lá em Brisbane. E aí depois, em dezembro de 2018, fui trabalhar na Disney, fui catar lixo dos americanos, limpar banheiro, foi muito bom. E aí, acho que lá foi quando começou um pouco o meu envolvimento com o esporte nessa fase mais recente da minha vida. Porque lá eu não comia bem. Assim, talvez com outra cabeça eu teria me alimentado diferente, mas, tipo, eu era uma criança emocionada que estava trabalhando na Disney, tudo que eu queria era ir para parque e trabalhar. E aí o dinheiro que eu ganhava eu queria gastar em parque e comida nos parques. Então, assim, eu comia mal, né? Assim, comia bem, mas, tipo, muito além do que eu precisava e queria experimentar todas as coisas americanas. Então, eu acabei ganhando muito peso quando eu estava lá no intercâmbio. Né? Eu sempre fui uma pessoa magra, e mesmo quando eu voltei, eu continuava uma pessoa dentro do padrão, mas isso me abalou um pouco, assim, em relação à minha imagem. E aí, quando eu voltei, eu estava muito focada que eu queria fazer exercício, porque eu queria voltar a me enxergar, tipo, bonita, né? Da forma que eu queria, que eu era antes, assim. E e aí foi quando eu comecei os projetos de funcional, tinha um negócio chamado Bikini Body Guide, que eu fazia todos os dias, vários burpees, umas coisas bem doidas assim. E aí um dia, aí foi quando a corrida começou a entrar na minha vida, porque um dia meu pai, tipo, ia correr no Ibirapuera, ia fazer um treino dele, e ele convidou eu e minha mãe pra ir também. Falou, vem junto, tipo, dá uma corridinha, um corre-anda. Aí eu, tá, né, tipo, ok. E aí, acho que nessa mesma semana, ele falou que tinha inscrito a gente numa prova de corrida, que foi a Rússia. Você vê, né? Do nada, assim, toma uma prova de corrida pra você que não corre. E aí Completamente, eles. assim, do nada. Não, Mas eu tenho a impressão que muita gente começa assim, tá? Mas continua aí, depois a gente fala sobre isso. eu acho que sim. Na verdade, essas loucuras dão certo. As loucuras dão certo. Depois que a gente entende como funciona. Perfeito. Ele estava inscrito na meia maratona, né, da prova de Porto Alegre, que é super famosa. E aí ele, como a gente ia, né, para lá, porque toda a família aí, eu sou gaúcha, né, todo mundo da minha família é de Porto Alegre, detalhe. Então, quando ele foi para lá, todo mundo ia para ver a família e tal. E ele inscreveu a gente na rústica. Aí eu falei, cara, preciso começar a correr, né? Que eu não corro nada, como que eu vou correr 7,5 km? Não era nem 5 km, era 7,5. Tipo, podia pegar mais leve. Mas enfim. Aí comecei a treinar um pouco com a assessoria que ele tava, né? E nessa época, cara, eu não tinha noção do que era pace, não tinha noção de nada. Assim, eu só ia no meu feeling, o meu objetivo era correr sem caminhar. Queria concluir os 7,5 km. Tipo, não tinha base de referência nenhuma. E acho que isso foi muito bom para mim no começo também, né? Porque a gente acaba não tendo comparação. Então, muito diferente do que eu vejo de alguns amigos ou, enfim, conhecidos começando hoje em dia. Mas eu tinha um Garmin já, Ô, louco. sabia? Começou com o Garmin já, Desde a que minha chique. primeira. Então, porque quando eu trabalhei na Disney, ele me deu, como meu pai já é corredor, ele me deu um relógio mais básico do Forerunner para eu marcar meus passos, para eu conseguir ver a hora. Que da hora. E aí, quando eu comecei a correr, eu já tinha esse instrumento. Foi legal. Então, eu tenho minha primeira corrida lá marcada. Isso é bem diferente. A maior parte das pessoas que eu conheço começa com aquele aplicativo da Nike. Sabe, tipo assim, preciso correr, Sim, baixo o Nike, não sei das quantas, aquele laranjinha, clica em Nike Running iniciar. Club, Clica em iniciar e vai embora com o celular na mão, assim, foi meu caso, por sinal. Mas da hora, que ano que é isso, acho que hoje Dani? em dia também Isso foi em 2019. Foi
a prova foi em junho de 2019, né? Então, eu acho que eu devo ter começado a correr ali por abril, assim, uns 2 meses antes. Entendi. Então, abril E de 2019 você aí, começou a correr. exato. E aí, em setembro, quer dizer, agosto de 2019, eu fui pra França. E aí já viu, né? Caótico. Lá na França eu até continuei correndo um pouco no começo, assim, mas depois eu entrei numa rotina meio doida de festas e outras coisas que me tiraram um pouco do esporte. Tipo, eu continuei gostando do esporte lá, a gente tinha esporte obrigatório, né? Eu jogava futebol lá com a equipe, mas parei de correr durante um tempo. É, tipo, tava com algumas dores depois de umas corridas que eu fiz lá, e aí meio que abandonei, sabe? E fiquei um tempão assim sem correr. Então foi meio entre indas e vindas o meu processo com a corrida. Eu gostava, mas eu não tinha uma rotina fixa, tipo, não seguia a planilha, não tinha muita disciplina quando eu fui, né, lá para fora. Entendi. Você foi cheerleader, não foi, na França? Fui! É, Eu eu fui! lembro Cara, não, de na olhar França, seus stories nessa época e falar assim, mano, que rolê aleatório. o que ela tá O que fazendo, que essa cara? menina tá fazendo na França? Não, eu fui líder de torcida, a mesma ideia, cara, sempre quis fazer tudo, né? Então eu fui líder de torcida, eu também tava no escritório Bureau International, que é tipo o IPOL, né, que é para receber os calouros de fora, né, os estrangeiros lá na França, na minha faculdade, e eu também trabalhei no bar da faculdade. Aí você foi bem gênio. Cara, eu trabalhei, era o bar, tinha 2 bares, né? Eu trabalhava no bar paralelo, o bar Pá. E a gente servia, tipo, das 11 da noite às 5 da manhã. Mas a graça é que, tipo, a cada X cervejas que você vendia, você conseguia beber de graça. Então, essa era, Tá. essa era a vantagem. Eu quero saber como que a gente saiu desse momento que a graça era beber uma cerveja de graça às 3 da manhã pra triatlon. Como que foi a transição, Pra já alguém que voltando não pro bebe Brasil, hoje em assim? dia. É, pra alguém que, porra, é referência em É, saúde. Vamos avançar. Como que a referência em gente chega saúde. nesse momento? Então, a pandemia aconteceu, né? Eu acho que a pandemia foi uma virada de chave para muita gente. Para mim, eu tava, cara, nessa rotina louca, assim, total. Realmente não tava mais treinando. E veio a pandemia. E aí, durante a pandemia, eu voltei pro Brasil, no começo. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Então foi assim, surto geral, meus pais falaram, cara, volta, tipo, não vai ficar aí porque a gente não sabe o que vai acontecer. Dito e feito, as fronteiras da França fecharam logo depois que eu cheguei aqui. Então, quando eu voltei para cá, eu não tinha mais aquela rotina doida. E aí eu voltei para um lugar onde meu pai ainda corria, então eu meio que fui pegando o, o ritmo com ele de novo, sabe? Comecei a ir correr com ele de máscara, tipo, aquele caos da pandemia. E aí fui voltando a correr, encaixando na minha rotina. E aí quando eu voltei, passando uns meses de pandemia aqui, lockdown, a França começou a abrir de novo e eu voltei para lá. Isso na metade de 2020, né? E aí eu já estava com essa rotina de treinos mais internalizada, assim. Então não conseguia ficar mais sem correr. Então aí eu corria tipo 3 vezes por semana, não tinha um objetivo a curto prazo, mas era uma coisa que me fazia bem, continuei. E aí foi isso. É, Mas eu não fortalecia, né? Como muitos corredores no início, e tive dor no joelho, é isso. Aí voltou essa história de vai e vem, sabe? Eu fui começar a pegar firme na corrida mesmo em 2021, no final de 2021, quando eu botei na cabeça que eu ia fazer uma meia maratona antes de voltar para o Brasil, do meu intercâmbio. Então eu fiz a meia maratona de Paris, foi minha primeira meia maratona, em março de 2022. E Tá. aí eu tive que treinar, né? É, Porque era uma meia de fato a maratona. meia maratona, tipo, 7,5K, beleza, você tem que treinar legal. Agora, a meia maratona, Sim. você teve que encaixar bem. Como que foi isso? Assim, eu peguei uma planilha da internet. Assim, eu já tinha uma base, Uhum. né, de corrida, mesmo que fosse nesse vai e vem, eu já corria há alguns anos. Eu peguei uma planilha de 3, 4 corridas por semana
E fiz, cara, uma evolução gradual de volume, uns 4 ou 5 meses de treino, assim, pensando nessa prova, né? E fui. E fiz a prova, meu, felizona, assim, muito melhor do que eu esperava. A prova foi, acho que 3, 4 dias antes de eu voltar para o Brasil do meu intercâmbio, então foi o fechamento perfeito do meu ciclo lá fora. E aí, quando eu voltei, não tinha, cara, não tinha mais jeito. Eu me apaixonei pela corrida, a minha maratona me conquistou, assim, uma distância que eu amei de paixão. E aí, quando eu voltei, eu queria fazer outra, já tava me inscrevendo na próxima, e aí em 2022, inclusive, fiz 5 meias maratonas, porque eu gostei 5 muito. anos. Cara, meia Sim, maratona é a melhor distância, não tem jeito. Sou muito fã da meia é muito maratona. legal. Eu comecei, minha primeira prova foi uma meia também. Foi a meia de São Paulo. E pra mim, até Uhum. hoje, é a minha distância favorita, assim. Eu acho que 42 é duro. A parte do ciclo do 42, ela é muito. Tipo assim, onera muito seu corpo, sabe? Tem dia que você volta pra casa e você se sente mal. Muitas vezes, por muitas semanas ali no ciclo de maratona, eu perdi o prazer da corrida, assim. Eu realmente tava meio, Uhum. tipo, saturado do esporte. Porque, pô, é muito volume. Tipo, você passa muito tempo em movimento. Agora, a meia maratona, porra, é impecável, É assim. um equilíbrio perfeito, né? Porque não tem aquela velocidade absurda do 5, 10K, que você pô, vai numa zona altíssima, e também não tem a dor por fadiga ali do 42. É quase um tiro de 21 quilômetros, que não é bem um tiro, é impecável. Melhor distância, É quem... legal, ela te desafia. Ela te desafia na distância e no ritmo também, porque você consegue manter um ritmo bacana nesse tempo, assim. E é uma distância mais longa, então é uma prova. Eu acho sensacional. E tanto que eu fiz 5, né? No meu primeiro ano, eu acabei me inscrevendo em várias. E Viciado em aí, 21 então quilômetros. tá, vamos lá. Agora, para começar um pouco no triatlon. Eu voltei para o Brasil, então, em março de 2022, né? E aí, é, tava com esse negócio, esse pique da corrida, assim, voltei e comecei a nadar no clube, no São Paulo. Não sei da onde tirei essa ideia. Falei, vamos nadar, né? Tô com tempo, muito legal. Porque, assim, eu voltei pra faculdade, tinha que estudar e tal, mas a minha loucura de precisar ser a melhor aluna para conseguir ir pro intercâmbio tinha passado. O intercâmbio acabou. Então agora eu posso ser uma aluna ok. E aí eu acabei encaixando outras coisas na minha vida. Tem também a questão que meus amigos já estavam se formando, então eu estava me sentindo muito sozinha e com tempo livre. Também tinha terminado um relacionamento de longa data. Então, assim, cara, eu tinha muito tempo para mim. Então, eu comecei a nadar no clube, no São Paulo. E aí, um tempinho depois, assim, acho que foi em maio, eu falei, quero tentar pedalar. Porque a assessoria que eu estava treinando, eles têm uns treinos de bike na USP às 5:30 da manhã, né? E aí, não sei da onde também, de verdade, não teve tipo, vou virar triatleta. Foi assim, quero nadar. Tipo, pedalar deve ser legal, sabe? E aí comecei a pedalar com uma mountain bike que tinha na minha casa, não, nem é do meu tamanho, é uma mountain bike do meu pai. Meu, me joguei assim no meio da galera com bike de speed, bike de triatlon. Mesma pegada da corrida, não tinha referência, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Então, isso não fez com que eu ficasse meio constrangida, sabe, no começo. Eu fui com o que eu tinha e com a minha vontade de viver. Sim. Isso foi na metade de 2022. Eu tenho muito essa impressão também de, tipo, quando eu comecei a correr, eu comecei mais ou menos na mesma época que você, ali, agosto de 21. Tipo, Uhum. eu não achava, pelo menos, muito conteúdo de corrida ainda. Tanto que foi por isso que eu comecei a produzir no TikTok, assim. Na época eu ficava meio frustrado de não vir nada. Tipo, eu scrollava, Uhum. simplesmente não aparecia, mesmo eu curtindo tudo, tipo, pesquisando corrida e tal. Então eu também não sabia absolutamente nada. Eu zero me sentia mal pelos meus paces, porque eu literalmente nem sabia que, tipo, o Strava existia, assim. Até eu correr meus 21. Juro, eu corri 21 quilômetros sem o Strava, assim. Nem sabia o que era, não sabia pace, não sabia absolutamente, não fazia parte de assessoria ainda na época. Eu corria com uma personal, Uhum. minha personal me treinava. Então eu acho que o começo pra gente, assim, nesse sentido, foi muito bom de não ter essa comparação. Hoje eu vejo muita gente falando assim, Gui, comecei agora,
Pô, mas mó vergonha de correr 5 quilômetros. Juro pra você que tem gente que me manda mensagem Sim, falando assim, não, comecei a correr recentemente. Eu imagino que mandam pra você. Comecei a eu correr imagino. recentemente, mas só corro 5 quilômetros ainda. Eu falo, meu irmão, da onde você tirou que é só, tá ligado? Não, eu recebo. Exato. Eu acho que a gente acaba tendo referências muito extremas, né? Tipo, dependendo do que você consome de conteúdo, do que você acompanha. E isso gera muita comparação. E eu acho que existe. Que é saudável, né? Quando isso vai pro lado da motivação e da inspiração, mas não no lado da comparação, como tipo, preciso estar no nível daquela pessoa, sendo que a pessoa talvez já tem anos e anos de esporte nas costas, sabe? E lembrando sempre que isso é, tipo, um recorte da vida também. A gente não sabe, tipo, qual é realmente a condição dela pra ela chegar naquele ponto, enfim. Então foi um começo muito saudável mesmo pra mim, acho que pra você também, porque a gente não tinha base de referência, era só correr pra se divertir, ser feliz e se desafiar. Exato, exatamente. Tipo, inclusive, Era só correr pra sobreviver uma rústica, né? Porque assim, também não queria chegar me arrastando. tu meteu logo uma rústica de primeira, né? Você foi meio. Mas também eu não posso falar muito que minha primeira foi uma meia maratona. Então, Não, eu sei essa aqui história aí, a gente cara. meteu o louco. E beleza. Você começou então, você não tinha muita referência, você estava fazendo os 3 esportes. O que acontece pra você virar essa fanática do triatlon, referência que leva troféu em toda a prova que vai? Como que a gente Pô. chega nesse momento? Então, o começo foi meio assim, meio doideira mesmo. Eu tava fazendo os 3 esportes, mas sem uma planilha pensada para o triatlon, né? Mesmo que a minha assessoria tivesse treinos de bike, treinos de corrida, ela não era, tipo, os treinos não se encaixavam como eles se encaixam hoje, pensando numa prova ou numa melhor performance e desenvolvimento. Tipo, os treinos de bike eram de bike, os treinos de corrida eram de corrida, e eu tava fazendo um volume doido, assim, de corrida e intensidade e tal, treinando muito menos bike do que eu deveria pro triatlon também. E a natação também, nadando, assim, com a galera do treino do São Paulo. Então, tipo, nadando todo dia, né? Era tudo meio que jogado, sabe? E... Mas ok, né? Fui indo nessa vibe, nessa pegada, até a minha primeira prova de triatlon, que foi em 2022 mesmo. Então, acho que com 6 meses de treino, mais ou menos, eu fiz o meu primeiro sprint no Troféu Brasil, em outubro de 2022. Foi muito legal. Cara, eu não sabendo que eu tava me metendo, foi divertido demais. Acho que eu fiz, tipo, um treino de transição antes dessa prova, assim. Não sabia o que estava fazendo, mas eu tava curtindo, sabe? Acho que essa é a graça. Eu tava curtindo cada etapa do processo e eu não, de novo, não tinha referência. Então foi muito legal. Fiz meu primeiro sprint em outubro, continuei treinando um pouco, fiz meu primeiro olímpico em dezembro, no Troféu Brasil também. Então pulei, né? Dobrei a distância, com mais 2 meses de treino. Para quem não Também sabe o sem que ter que é feito treino de o transição. Dani, pra quem não sabe o que que é o sprint Importante. e o olímpico, dá uma contextualizada pra galera nas distâncias. Vamos lá, é importante. O triatlon sprint é a distância mais curta oficial do triatlon, então são 750 metros nadando, 20 quilômetros de pedal e depois 5 quilômetros de corrida. E o olímpico é o dobro disso, então o olímpico são 1.500 metros nadando, 40 quilômetros de bike e 10 quilômetros correndo. Então são essas duas distâncias, depois a gente entra em meio Ironman, enfim, que a gente pode trazer mais É pra umas frente. distâncias de maluco. Tem gente até que faz o Que isso, Double Deck Ironman. Então, Meu, é, essas coisas são doidas. é um Os absurdo isso, Ultraman né? da vida, Double Deck. Não, a galera faz, tipo, 10 Ironman seguidos, tipo, um cada dia da semana. Meu, Absurdo isso. sério. Eu falo, mas quem sabe se algum dia eu não vou querer ir pra esse lado, né? Vamos ver. Eu Não não sei, duvido acho que não. que eu vá também pra essa loucura. Mas vamos lá, então. Você fez o seu olímpico. Então. E aí, cara, fiz o meu Olímpico no começo de dezembro. No final de dezembro, corri minha primeira São Silvestre também. E eu tava Maratona. numa progressão. Maratona São Maratona de São Silvestre. Silvestre, tá vendo? Sou Perfeito. maratonista! A prova mais importante do Brasil, a Maratona São Silvestre. A prova mais comum entre todos os tios e primos dos meus Ubers, tá? Não tem um Uber que eu entro que o cara fala, não, Sensacional. meu tio é maratonista, correu a Maratona São Correu Silvestre. a Maratona de São Silvestre. Perfeito. Muito bom. Fiz essa, ganhei o título.
E aí, logo em seguida, eu tomei um balde de água fria. Cara, no começo de janeiro, eu decidi que eu ia mudar de assessoria, né? Que eu ia para uma assessoria focada em triatlon. Foi quando eu entrei na minha assessoria atual, que é a Navastri. Só que logo na primeira semana de treino, fui fazer um treino de corrida, de adaptação. Comecei a sentir uma dor, tipo, no quadril, assim, do lado esquerdo. Aí falei pro meu novo treinador, né? Daí beleza, ficamos uns dias sem correr, fui tentar de novo, dor, dor, dor. Putz. E ele falou, Dani, acho que é bom você fazer um exame de imagem. Aí eu fui lá, fiz o exame de imagem, e aquelas corridas que eu fazia, muito volume, muita intensidade, progredindo bem pra caramba, sem fortalecimento, a conta chegou, sabe? E aí eu descobri no começo de janeiro de 2023, então do ano passado, que eu tava com uma fratura por estresse na asa sacral esquerda. Putz. Fratura por Apenas. estresse é tenebrosa. Uhum. E, tipo, num lugar que, cara, só repouso, sabe? Porque no sacro ali, tipo, qualquer movimento de corrida ou mesmo de caminhada que eu fazia me dava incômodo, né? É uma região que qualquer impacto já solicitava e aí eu sentia dor. Não tinha jeito. Daí eu tinha que ficar sem correr. Então, o começo do ano passado, para mim, no triatlon, no esporte, foi muito conturbado nesse aspecto, porque eu tive que ficar 2 meses inteiros sem poder correr, né? 60 Eu dias, então, voltei a total? correr, mais ou menos por aí. Aí depois a gente entrou com uma adaptação muito lenta para conseguir voltar a correr. Então era tipo 1 minuto correndo e 5 minutos caminhando, sabe? Bem Uhum. assim. E eu Horrível. voltei a correr, Horrível. então só. Você passou por isso, eu imagino, com o seu pé também. Sim, foi tenebroso. Eu comento logo depois disso como que foi a minha experiência, pra quem quer saber qual que é a vibe de ter fratura por estresse. Eu acho que a gente tem duas regiões diferentes, mas com Uhum. voltas parecidas. É. Então foi isso. E aí, pelo menos assim, por outro lado, foi uma época que eu foquei muito na minha bike, né? Muito no pedal, que, como eu falei, eu não tinha volume antes. Então, cara, entrei na assessoria nova e ainda com essa fratura, foi a hora de pegar firme no pedal mesmo e na natação. Eu nadava com a equipe, então eu fazia um volume bem grande de natação. E aí fazia um transporte aqui e ali, sabe, para manter volume e o cardio. Mas a corrida voltou só em março de 2023. Vai fazer um ano Pô, agora. demorou. Então, essa época, Demorou no pra caramba. passado, eu tava voltando da minha fratura. É. Inclusive, eu acho que quando eu me fraturei foi isso que você me mandou mensagem. Não sei se você lembra, mas você foi uma das grandes influências pra eu começar a nadar. Porque quando eu quebrei Hum, o pé, você me mandou mensagem. É assim que nascem os triatletas. Aí eu falei assim, como assim? Aí você falou assim, cara, vai nadar. Aí eu falei assim, vai pô, nadar! se pá é uma boa, né? Porque aí eu não perco meu cardio, ou pelo menos não perco tanto. E eu não preciso usar a perna. Pra quem tá ouvindo aqui e não sabe, eu tive uma fratura por estresse no segundo metatarso do pé esquerdo. Pela mesma coisa, da época que eu corria sem assessoria, volume maluco, progredi pra uma maratona em 1 ano e meio, sem assessoria. E aí, tem até os vídeos que eu fazia, tem tipo 5 domingos seguidos que eu fiz 35 quilômetros. Hoje eu olho pra Você é trás e louco. É. eu não sei muito bem como que eu fazia isso, mas o meu corpo pagou o preço ali. E foi assim que eu comecei a natação, a recomendação da minha querida veterana, e nunca mais parei a natação. Sou triatleta? Não sou. Sou um corredor que nada. Mas, não duvido que em algum momento eu bote um pedalzinho, é que agora simplesmente tempo. Eu não consigo priorizar o pedal agora. É, porque pedal, Uhum. porra, é muito volume, né? Eu vejo você fazendo umas rodagens de tipo É. 3 horas de pedal. Pra mim, não dá isso agora. E aí, então, voltando para o seu retorno oficial para as 3 modalidades, a gente está falando de março de 2023. O que acontece a partir dali na sua vida? Porque eu sei que tem um 73 chegando aí. Então, tem, chegando, tá chegando muito, muito perto. Então eu voltei a correr, de fato, em março de 2023 e eu tava inscrita no meio Ironman do Rio de Janeiro em junho de 2023. Então ia ser mais. Porra, Mas assim, é que a questão. Eu tava inscrita antes de descobrir minha ah, fratura. tá bom. Então, Então tá na bom, tá justo. verdade, eu me inscrevi.
Tá justo, mas assim, me inscrevi, fiz meu primeiro sprint, me apaixonei, e aí eu me inscrevi no meio Iron. Com o tempo, tinha uns 8, 9 meses, tinha 9 meses, tanto que eu brincava que era uma gestação, né? Tinha 9 meses pra eu treinar. Então, tipo, tinha um tempo aí, sabe? Eu já tinha meia maratona, já tinha feito algumas meias maratonas, eu sabia que a corrida, poderia ser o que mais assustava, né? Porque é um volume grande, assim, para você pegar do zero, é uma coisa que não me assustava muito, porque eu já tinha feito algumas. Né? O negócio que mais me pegava era o pedal, de fato, mas eu sabia que ia ser horas de treino, eu ia conseguir chegar lá. Então me inscrevi. Só que essa fratura por estresse foi completamente algo inesperado, né? Então chegou já abalando minha virada de ano e botando um ponto de interrogação assim nos meus projetos. Mas deu tudo certo, assim, voltei a correr, né, com calma. E o ciclo de corrida, obviamente, não foi aquilo que podia ter sido, treinando para esse primeiro meio Iron, né, porque a gente foi muito cauteloso também com o volume e com a lesão. Eu, inclusive, voltei a sentir dor em alguns momentos, então a gente teve que tirar o pé de novo, fiz longo no transporte, cara, longo no transporte é desesperador. Se eu acho Tenebroso. esteira ruim, fazer 1h40 no transporte, não Nossa. desejo pra ninguém. Eu juro Mas que se pá, assim, eu foi a prefiro um tiro de solução. raspão na perna, tá? Se pá, eu prefiro um tiro de raspão na perna do que 1h40 no transporte. Não, eu Se for acho um que até tirinho tem um assim, vídeo só. meu, cara. Nessa época eu tava começando a produzir alguns conteúdos, então deve ter um vídeo meu desse treino no transporte de 1h40. Depois Cara, que eu vibe. vejo se eu acho. E é E isso, e aí, aí, então. cara, fui treinando com esse objetivo. Meu objetivo, desde que eu engatei no triatlon, era fazer esse meio Ironman no Rio de Janeiro. E um grande sonho para mim, assim, projetei isso desde o começo, é que eu queria muito pegar uma vaga para o Mundial. Muito, assim. Eu acho que queria, óbvio, concluir o meu meio Ironman feliz, né? Eu queria concluir bem, tipo, não tava pensando em performance 100%, porque eu sei que a primeira vez só acontece uma vez, né? Então, meu objetivo era curtir todo segundo dessa prova, mas eu tava, assim, olhando para aquela vaga e falei, cara, eu quero muito ir pra esse Mundial. Quero muito ir pra esse Mundial. Então, eu fui pra prova também com essa expectativa desde o começo. Entendi. E aí deu certo, né? Eu já te acompanhava nessa Deu. época, porque nessa época eu tava correndo forte, gravando meus conteúdos, e eu lembro que saíram vários conteúdos ali de comemoração ao Mundial. Como que foi a prova, assim, descreve? Ah, foi um sonho. Eu sempre falava, a galera brinca comigo, né? Quem me acompanha dessa época, eu não era ninguém no Instagram nessa época, né? Eu tinha acabado de começar a postar algumas coisas no TikTok. E quem me acompanhava era mais meus amigos, ou tipo um pessoal que foi chegando aos pouquinhos, sabe? Das provas que eu fiz, mas não era nada perto do que eu sou hoje, vai. E mas aí compartilhei um pouco da minha preparação para essa prova, eu tava muito, muito ansiosa. Eu dizia sempre que ia ser lindo, tem que ser lindo, vai ser lindo. É isso que eu queria chegar, né? Quem me acompanha nessa época sempre brinca, tipo, vai ser lindo, foi lindo, porque era o que eu falava sempre. E foi lindo, foi um sonho, assim. A natação, acho que nada da prova foi exatamente como eu esperava, mas como eu não queria me cobrar com performance, né? Então, a natação, a navegação foi muito difícil lá em Copacabana. O céu tava nublado, eu tava com óculos com lente escura e o mar tava mexido. Putz. E a gente não enxergava direito as boias, então, tipo, ao invés de nadar reto, eu fiz meio que um V, sabe? Até que um caiaque avisou a gente que a gente tava indo pra boia errada, que era da mesma cor do que a certa. Então, eu e mais uma galera, a gente, tipo, teve que voltar. Eu tirei o óculos para conseguir enxergar as boias, botei de volta. Isso quebrou muito o meu ritmo na natação. Mas, quando eu comecei a me estressar, falei, não, não vai se estressar, é hora de curtir, vamos se divertir. E aí fui. Aí a transição era no Forte de Copacabana, então, tipo, tinha que subir pra caramba. A minha transição né, da natação pra bike deu tipo 8 minutos, porque a gente tinha que subir o forte correndo, aí tinha que descer com a bike na mão, só podia sentar na bike quando chegasse lá embaixo de volta. Então, assim, doideira.
Mas foi muito legal. E aí fui pro pedal, pedalei bem, acho que foi a parte mais encaixada da prova. Eu não tenho uma bike, agora tenho, né? Não tinha uma bike de triatlo, depois a gente entra nisso. Não tinha uma bike de triatlon, né? Eu fiz a prova com uma bike de estrada, com um, um clipe na frente, que é basicamente, no triatlo normalmente as pessoas ficam meio que deitadas na bike, né? Para quem não sabe muito assim. E aí as bicicletas de estrada não têm essa estrutura para você deitar. Então eu coloquei no guidão um aerobar, que chama, para eu conseguir ficar numa posição mais aerodinâmica, né? E aí fiz meu pedal assim, feliz da vida. Encaixei ali a zona de frequência cardíaca, né? Eu treino por zonas de intensidade e saí para correr. Aí, cara, a corrida no começo, no triatlon, acho que, não sei se alguém já falou sobre isso aqui, quando você sai da bike pra corrida, é muita emoção. Então, assim, tá todo mundo ali gritando e a sua perna na bike tava girando muito. Então, quando você sai pra correr, você sai a 1000, tipo a milhão. E aí você começa a correr, o objetivo era correr para 5 e pouco, você começa a correr para 4:30, você fala, cara, hoje é meu dia, é hoje que eu vou destruir. Só que, e tipo, isso é só porque o seu corpo tá aquecido e aí você tá ainda naquele movimento da bike, dá uns 2 quilômetros, aquilo começa a pesar. Você lembra que você tem 21 quilômetros, né? Então você não pode estourar no começo. Então eu já sabia que tinha um pouco essa ideia na cabeça, mas mesmo assim, saí ali para os 5 e pouco. Falei, acho que eu vou conseguir manter aqui no 5, 5 e 10, felizão. Só que dá, meu Deus, 5 quilômetros, ok, 7 quilômetros. E aí, no triatlon, no meio Ironman, a gente faz normalmente 3 voltas de 7 quilômetros, né? A primeira volta, ok, peguei minha pulseirinha da primeira volta. Segunda volta, eu já tava morrendo. Eu não sei o que, tipo, não tava tão quente, era Rio de Janeiro, né? Mas não tava tão quente, tava nublado, mas tava abafado. E aí aquela emoção da largada começa a baixar a adrenalina. E quando você faz uma volta, você passa por toda a galera. Aí você faz um quilômetro rápido pra caramba, porque tá todo mundo torcendo. Aí você começa a se afastar da galera e você fica meio num vazio assim. É só você e as outras pessoas que estão correndo e sofrendo juntas. E aí você começa a dar aquela desmotivação e fala: caramba, mano, tá doendo. Tá doendo. Já tá com Tá 5 doendo e horas de não tem prova ninguém nas aqui. costas. Tá doendo, não tem ninguém torcendo, cara. E Cadê as aí eu crianças ia com o assim, power-up? meu, cadê o posto de água que, tipo, era a cada 2 quilômetros, mas eu já tava morrendo de sede 500 metros depois. Aí eu, cadê a água? Cadê tal coisa? Mas enfim, fechei a segunda volta. E na terceira volta, meu, acho, assim, doía tudo, mas eu tava muito feliz e muito emotiva. Eu quebrei total na terceira volta. Tava correndo para 5 e pouco, já foi lá quase para casa dos 6, né? O corpo não respondia mais, assim. E eu tava só indo, e aí eu chorava. E aí minha família me viu, e aí eles ficaram com medo de falar. Porque assim, como eu tava voltando da lesão, eu chorava e eles achavam que eu tava com muita dor, e eles achavam que eu tava sentindo a dor da lesão. Mas não, assim, tava doendo, tava tudo doendo, né? Só que não era da lesão, é porque o acúmulo da prova acaba desgastando seu corpo completamente. E eu tava muito emocionada também. E aí foi isso, cheguei no meu primeiro meio Ironman chorando lá, mais feliz, tipo, aquele mix de choro com sorriso, e aí você não sabe mais o que tá acontecendo, é muita emoção, é muita sensação ao mesmo tempo, mas fechei a prova em 5 horas e 37, 5 horas e 37, eu acho, que foi um tempo ótimo, assim, pra minha estreia, e eu fiquei felizona, Nossa, eu lembro. felizona. Nessa época você já fazia bastante vídeo, né? Porque eu lembro de ver esse vídeo da sua chegada do Rio. Eu acho que sua família gravou. Eu Uhum. emocionei junto, tá? Não vou negar. Não vou negar que eu emocionei junto. Não, Eu fiquei, tipo, porra, muito fera. Então, nessa mesma época do Meio Iron, foi quando eu postei o meu primeiro vídeo que viralizou. E ele viralizou no TikTok e no Instagram. E não era um vídeo, tipo, de uma prova ou de nada assim. Era um vídeo meu
nadando na represa no frio. Não sei se você viu esse. Eu provavelmente vi, Mano, mas eu não nadando lembro. no frio. Cara, é tipo, era eu conversando com um amigo, só que ele saiu da represa e ele tava meio que roxo de frio, porque é inverno, né? E aí a represa é 11 graus, sei lá. Tava 11 graus na rua, não sei quanto que tava a água. E aí ele saiu tremendo e eu não tinha nem começado a treinar. Aí eu falei, caramba, mano, eu vou ter que entrar naquela água gelada. Aí eu olhava pra ele e falava, você tá com frio? Sei lá o quê? Não, vai botar uma roupa, tipo, bem mãe, assim. E aí eu postei esse vídeo com uma musiquinha triste no fundo e ele viralizou na mesma época que eu tava fazendo meio Iron. Então acho que muita gente viu esse vídeo e veio pro meu perfil e ficou pelo triatlon, sabe? Então foi um pouco disso. E aí eu já tava produzindo mais, já tinha perdido um pouco a vergonha que eu tinha no começo de postar. Hoje em dia a gente não tem mais vergonha nenhuma. Hoje em dia você posta close do rosto com espinha, posta tudo, né? Feito, que é o certo, né? Tem jeito. Ah, é vida real, né? Eu acho que é o que as pessoas gostam de ver também. Eu, inclusive sobre isso, Enfim, várias fala. pessoas vêm falar, tipo, como que eu perco a vergonha e tal. Eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, mas a minha opinião é que, tipo assim, absolutamente ninguém liga, assim. Tipo, se a Eu falo pessoa. isso sempre! Se a pessoa dormir pensando em mim ou num vídeo merda que eu fiz, juro que é porque a pessoa não tem nada melhor pra pensar, tá ligado? Então, o problema é dela. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, é exatamente isso, eu falo isso sempre. E às vezes até parece um pouco agressivo. Tipo, já me perguntaram, recentemente, inclusive, acho que alguns dias atrás eu falei pra alguém: ai, como que você perdeu a vergonha de postar? Sei lá o que, eu quero postar mais, mas ainda fico com o pé atrás. Eu falei, cara, parece agressivo que eu vou te falar, mas ninguém liga. Assim, ninguém se importa tanto com você quanto você mesmo, né? Você vai encontrar tantos defeitos naquilo que você está postando, e as outras pessoas não vão enxergar. Ou elas vão assistir e não vão enxergar, porque não é isso que elas estão focando no que você está transmitindo e não se você está bonito, bem vestido, enfim. E a outra coisa é, muita gente vai passar reto. E também tá tudo bem, sabe? Tipo, é normal, eu faço isso às vezes, cara. Às vezes tô sem tempo, tô sem paciência, eu vou passar stories reto. E tá tudo bem. É, exato. Então eu tenho essa filosofia também, tipo, ninguém liga, então se joga, sabe? Seja você mesmo, porque quem tá assistindo de fato não tá se importando se você tá bonitinho ou se você tá falando alguma coisa meio torta. Tipo, as pessoas querem ver o que você tá transmitindo por trás daquilo, né? É sobre você criar relação e você comunicar alguma coisa bacana. Exato. E algumas pessoas também me perguntam, e se eu postar um vídeo e ele flopar? Ele flopar? E eu falo pra pessoa, cara, a natureza do vídeo flopar é que ninguém viu. E foda-se. Tipo, é literalmente isso que significa o seu vídeo flopar, assim. Ninguém viu que você passou vergonha ou que seu vídeo foi ruim. É, mais uma vibe. A gente É, entrou numa parte de coaching de criação de conteúdo aqui. Mas e nem terminamos o. voltando pro seu triatlon, porque esse foi o seu primeiro meio Ironman e desde então você já ganhou finitos troféus. Não tem um fim de semana que eu não abro meu Instagram e tem você lá, troféu. Mentira. Não tô mentindo, não. Se Conta como que pudesse, eu isso fazia a aconteceu. prova todo fim de semana, mas não dá também, né? Conta como que a Senão a gente gente chega vai à nesse momento falência. da Dani, melhor triatleta amadora do país. Cara, eu acho que primeiro que eu te falei, né, que eu tava indo pra essa prova no Rio, era a minha estreia, e eu queria muito me divertir, mas eu tava de olho naquela vaga, porque foi a primeira prova de meio Ironman que classificou para o Mundial na Nova Zelândia, que vai acontecer esse ano em 2024, né? Para quem não sabe, algumas, tipo, as provas de meio Ironman, as pessoas que ficam bem classificadas nas categorias de idade, né? Elas são oferecidas uma vaga para você participar do Mundial de meio Ironman, que todo ano muda o lugar. E em 2024 vai ser na Nova Zelândia. E eu cheguei em primeiro da categoria 18-24. Ela é absurda, tá? Pra quem não conhece, Dani Castro, simplesmente um absurdo fenômeno do triatlon. Que da hora. Meu, sabe que é meio doido isso. Isso eu fico com um pouco de vergonha de falar, porque eu acho que a gente tem síndrome do impostor. Você também, todo mundo tem, né? E aí você fala, cara, eu reconheço minhas conquistas, mas, tipo, às vezes você, não sei, meio que você leva como se fosse sua obrigação, sabe?
acho que por treinar tanto e buscar tanto resultado, você fala, não fiz mais do que minha obrigação. Mas não Sim. é uma baita conquista, né? E eu falo isso para os Não, é um outros, então eu absurdo. também tenho que tentar internalizar isso para mim mesma. Enfim, consegui ficar em primeiro na minha categoria no meio Iron do Rio de Janeiro, e aí peguei essa vaga para o Mundial na Nova Zelândia, que vai acontecer em dezembro desse ano. Então, assim, Caralho, que da hora. Tô muito animado felizona. por você, velho. Eu lembro que, porra, aí eu já te acompanhava muito, tipo, bastante, assim, principalmente no TikTok. E aí eu lembro de ficar muito feliz, assim, tipo, de ver o seu resultado ali, porque eu não conheço nada de triatlon. Pra ser sincero, você me introduziu no triatlon. Uhum. Você foi a primeira triatleta que eu acompanhei, e, porra, Nova Zelândia, tipo, o que eu pensava é que existiam Não, vai ser as majors de corrida e eu nem imaginava que existia, tipo, outras grandes coisas, algo. assim. Quando você falou de, Uhum. de Nova Zelândia, foi muito pica. Então vai É. ser em dezembro desse ano. Dezembro de 2024, exatamente. Então tem um pouco de chão ainda pela frente. Tem bastante chão. Depois de Meia do Rio, você fez um monte de coisa, né? Hoje eu tenho a impressão que você tem corrido distância menor, é isso mesmo? Então, depois que eu fiz o meio Iron do Rio de Janeiro, 2 meses depois, em agosto, eu fiz outro meio Iron. Eu fui para Maceió, Uhum. então fiz minha segunda prova de meio Ironman. Não consegui fazer um ciclo 100% focado nessa prova, porque eu ainda estava recuperando, né, do Rio de Janeiro e não tinha muito tempo para você desenvolver muito na distância. Eu mantive ali meu condicionamento e fui fazer a prova para curtir de novo. E aí, então, fui para Maceió. E aí lá eu fiz um tempo melhor, consegui baixar meu tempo e fiquei em segundo da categoria, então também foi outro provão. E aí fiz outros olímpicos ano passado, e no começo desse ano também fiz um olímpico. Aí eu fiquei mais nos olímpicos, meio Iron também é uma prova que eu adoro, só que ela exige um ciclo bem intenso assim de treino, né, bastante hora de treino. Então, eu dei um pouco mais de tempo para conseguir focar nas distâncias e desenvolver as modalidades. E aí, agora, eu tô no meu ciclo pro meu terceiro meio Ironman, que vai ser em Floripa daqui a 32 dias. 32 dias em Floripa. Então já já você tá chegando no tapering já, né? No polimento. Mas, Da... já mais ou menos. Agora, o meu treinador lançou a planilha, tipo, ontem, assim, e as próximas 2 semanas vão ser quebradeira total. É mesmo? Mas aí depois imagino que O as duas volume outras vão ser polimento, né? A última, acho, mas a penúltima ainda não. Ô, louco. Vocês É triatletas são muito radical, puxadão. cara. É doideira, cara. Eu vou bater, tipo, 20 horas de treino na semana. Porrada. Uma das coisas É. que eu queria falar aqui também, agora que a gente passou por toda essa parte de prova, eu acho que a galera conheceu bem a Dani, vencedora de troféus, é sobre a sua alimentação. Porque eu acho que isso é uma das partes Uhum. que a galera acompanha muito, e eu pessoalmente acompanho muito. Por um tempo até pensei em entrar pro veganismo, a gente teve papos profundos sobre o veganismo. Eu quero entender quando que você começou isso, porque eu imagino que na Disney não foi. É, Não. como que você começou, quando você começou e qual que é a sua filosofia por trás do veganismo? Uhum. Cara, foi, eu acho que outro dos surtos da pandemia, né? A pandemia mudou todo mundo. Eu decidi, foi muito do nada. Sempre me pergunto assim, por que que você virou vegana? Cara, não sei. Foi do nada, assim, foi da noite pro dia, tanto que eu tinha feito mercado, era uma sexta-feira, eu tinha feito mercado, tinha comprado. Não tinha comprado muita carne, mas assim, tinha comprado salmão, tinha comprado uns iogurtes, algumas coisas assim. Acordei no sábado e falei, quero ser vegana. Tipo, quero tentar. Eu já tava numa pegada de alimentação saudável, né? Acho que como a gente tava em lockdown, eu tava acompanhando alguns instas de receitas saudáveis lá da França e acompanhava alguns Instagrams que postavam receitas veganas. Então eu consegui começar a perceber que eu não precisava dos alimentos de origem animal para conseguir os nutrientes que eu precisava para, né, garantir a energia para o meu corpo e tal, proteína, tipo, não precisava da carne para isso. E eu comecei a ter essa percepção e decidi que eu queria tentar ser vegana, sabe? Sem sem nenhum rótulo assim. Tanto que eu falei na época para minha mãe, para alguns amigos, falei: "Cara, eu vou tentar e não tem problema se eu quiser voltar atrás, porque eu não vou me rotular agora". Mas aí, nessa semana mesmo que eu decidi que eu ia ser vegana,
comecei a ver uns documentários do Netflix, comecei a pesquisar mais sobre o assunto e foi aí que eu decidi, meu, não volto atrás, sabe? Foi muito doido, assim, eu não virei vegana porque eu falei, tenho conhecimento da causa e quero ser vegana. Foi depois de decidir que eu ia ter uma alimentação vegetal que eu fui aprender tudo que engloba o veganismo, que vai muito além, né, da alimentação, à base de plantas, sem produtos de origem animal, é uma filosofia toda que busca excluir, na medida do possível e do praticável, o sofrimento animal em todas as áreas da sua vida. Então, a gente fala de entretenimento, então, tipo, zoológicos, circos, etc., roupas de couro, ou, enfim, de lã, ou que venham, né, de alguma origem animal, ou outros produtos que usem animais, né? Pode ser, talvez, em cosméticos, enfim. Mas a alimentação é o que mais pega a galera, né? O que, que as pessoas mais associam ao veganismo. É porque eu acho que é o mais fácil de ver, né? No dia, tipo, Sim. principalmente quem acompanha. Mas eu conheci também o veganismo pela parte social do negócio, assim. Eu lembro que meu primeiro contato foi com alguém que falou assim, cara, eu não sento em banco de couro. Juro por tudo que esse foi literalmente o primeiro contato que eu tive com o veganismo como movimento e não só Uhum. como Uhum. nutrição. Mas da parte de nutrição, que é onde principalmente o esporte está mais envolvido, muita gente fala que é difícil manter ali as macros, tipo, no nível que você precisa, principalmente por causa do volume de alimento que você tem que comer para conseguir bater a mesma coisa que alguém comendo, sei lá, 150 gramas de frango faria. Como que você faz Uhum. essa divisão? Como que você enxerga isso no seu dia a dia praticando tanto esporte? Eu enxergo que todo mundo que tem uma rotina ativa assim, principalmente no triatlon, que a gente gasta muita caloria, a gente tem que ingerir muito comida, muito nutriente, né? O que eu sinto que muda, a questão do volume é fato, os alimentos vegetais, eles são menos densamente calóricos, então eles têm um volume maior para você conseguir bater aquela quantidade de nutrientes, né? De macronutrientes. Mas o que acho que é muito bacana. Eu vou entrar na questão da proteína, porque todo mundo sempre fala da proteína, né? Porque Uhum. acha que numa alimentação vegana a gente não consegue proteína suficiente. Cara, consegue. Consegue, porque existem várias fontes de proteína vegetal e não precisa nem pensando em suplemento, em pó, né? A gente tem, tipo, grande bico, feijão, lentilha, aí entra a soja como tofu, tempê, várias opções. Mas uma coisa bacana da alimentação vegetal é que ela é muito rica em carboidrato. Muito rica em carboidrato. Que é a base da nossa energia no endurance. Uhum. Então, a alimentação vegetal, ela valoriza muito isso, né? Ela acaba tendo um aporte de energia muito grande, muito bom. Inclusive, as fontes de proteína, tipo o grão de bico e o feijão, eles também são fontes de carboidrato. Então, você está ingerindo proteína com carboidrato. É tipo aquele recovery 4 por 1, só que natural, sabe? Sim. Então, eu acho incrível. Assim, eu não tenho como te dizer como isso mudou a minha performance, porque quando eu entrei no triatlon e numa rotina mais pegada de treinos, eu já era vegana, mas isso nunca segurou minha performance, né? Isso nunca me travou, nunca foi um empecilho. Eu adoro comer, então assim, comer volume para mim não é um problema, é só você conseguir distribuir durante o seu dia, né? Se você acha que não vai dar conta de comer um pratão, tipo no almoço, cara, quebre em porções menores. Não sou nutricionista para poder te dar a dica 100%, assim, passar um plano, mas tenho certeza que, tipo, com um acompanhamento bacana, você consegue bater esses nutrientes se você quiser tentar ter uma dieta à base de plantas. Muito da hora. Eu acho que você falou do veganismo ter muito carboidrato. Esses dias saiu uma pesquisa sobre a alimentação dos quenianos. Você viu esse negócio aí? É tipo Hum, 90% carboidrato. Eles são já ouvi quase falar. veganos por definição, não por escolha, porque carne lá no Quênia de fato é muito Sim. caro. E a alimentação dos caras é tipo 90% carboidrato e a performance deles não tem como questionar. Carboidrato, meu, é o que a gente toma durante o treino. Você vai tomar um gel, o gel é carboidrato. Então, assim, carboidrato é nosso combustível, cara. E aí, numa dieta à base de plantas, a gente tá metendo isso pra dentro. Eu acho Perfeito. incrível. E aqui, para começar e encerrar, Dani, vou começar a fazer algumas perguntas mais pessoais ali pra galera que quer te conhecer no nível pessoal ali, não só como triatleta. As pessoas às vezes veem você ali no laboratório do nosso querido PMT, e talvez não Ai, entendam o que ai. você está fazendo ali. O que você estuda na faculdade, Dani?
que você tem pesquisado ali? Vamos lá. Eu faço engenharia de materiais, né, na Poli, e agora eu tô no meu último ano, então eu pretendo me formar em breve, depois de ter feito meu duplo diploma na França. Isso acabou atrasando um pouco minha faculdade, mas, enfim, eu estou desenvolvendo meu TCC numa área que eu acho muito bacana, que eu também trabalhei lá fora, que é em biomateriais. Então, eu estou lá no laboratório, realmente fazendo algumas culturas de célula com alguns grupos tipo, de micro-organismos, sabe? Que o objetivo é a gente conseguir desenvolver um biomaterial com grafeno, com alguns compostos de carbono e ver se a gente consegue aplicar isso para uso biomédico. Então o projeto está muito no começo, está em andamento, mas é uma coisa muito da hora, cara. Eu acho muito legal. Eu sempre falo que eu tô meio que arrastando esse final da faculdade, mas não porque eu não gosto. Eu sou apaixonada pela engenharia de materiais. Eu acho incrível, assim, tudo que eu aprendi e tudo que eu faço, né? É só porque o triatlo entrou também como uma prioridade na minha vida e aí a gente tem que tentar distribuir energia nas duas coisas. Sim. Esse final de faculdade, eu acho que eu passei por momentos, assim, que eu não sabia muito bem como eu tava me sentindo. Porque ao mesmo tempo que o fim da faculdade era uma coisa que eu sempre quis, também tem uma certa transição difícil, assim, da primeira vez que a gente deixa de ser estudante. Para mim foi uma vibe, assim. Eu fiz meu TCC também no departamento da materiais. Eu fiz sobre reciclagem de resíduo têxtil. Você pegou Uhum. que professor como seu orientador? Eu tô com o Lens. Lenz, grande Lenz. Pra quem tá ouvindo isso aqui e não conhece o Lenz é um cara que dá aula pra gente. Começa lá no comecinho da materiais, ele é um cara extremamente animado. Ele fala Ele muito é. sobre projetos. Cara, eu lembro da voz dele falando sobre Não, projetos ele é até hoje. demais. Então, muito Não, legal. ele é sensacional e assim. E ele quer que todo mundo fique no curso, porque engenharia de materiais não é um curso que as pessoas muitas vezes escolhem como primeira opção. E ele quer abraçar todos os alunos, quer que todo mundo fique lá, né? Então, desde o começo também ele me incentivou super com a ideia do intercâmbio, tipo, ele sempre é aquele paizão, sabe? Aí ele é meu orientador do TCC agora. Muito fera, o Lenz é muito bom. Uma outra pergunta, pessoal, é: quando você não tá no triatlon, estudando ou fazendo conteúdo, o que você faz que poucas pessoas imaginam, assim? Não tem muito tempo sobrando, né? Esse- isso vai ser um corte maravilhoso, Não, né? Vai ser um corte incrível do podcast. Fora do calma. triatlon, do estudo, o que você faz? Acabou o tempo, né? Eu durmo, meu Não, irmão. acabou. Não, cara, tem uma coisa, como eu falei, eu gosto muito de teatro, né? Então, se tem uma coisa que eu gosto muito, assim, é teatro musical, né? Eu sou apaixonada por Broadway. Cara, gosto demais, assim. E então eu tô cantando, tô meio que atuando. Hoje não faço nada, tipo, não atuo em nenhuma peça, mas assim, tô atuando em casa, tô cantando no carro, sempre boto o musical e fico lá cantando e criando meu próprio personagem. É uma coisa que eu gosto demais, demais, demais. Muito da hora. Muito da Como hora. eu Eu te vi falei, cantando, eu era do inclusive, grupo em um de. story. Você cantou pela primeira Eu vez em um canto nos story esses stories dias, de não vez foi, em não? quando. Eu Eu lembro. tô perdendo essa vergonha também. Agora não tem mais limites, cara. Depois dessa, é daqui pra baixo. Daqui pra cima, Dani, daqui pra cima. Daqui pra cima. Que da hora. É, Mas eu gosto muito disso. E outra coisa que eu gosto muito também é cerâmica. Uma coisa diferente que as pessoas não sabem. Eu fazia cerâmica. Então, tipo, potes de cerâmica, canecas. Às vezes eu posto uma caneca que fui eu que fiz. caralho, que da hora. Isso eu não sabia. Isso eu não tinha a menor ideia. Viu? Ó, novidades. Caralho, Dani. Você vê, eu te conheço há Engenharia de 88 materiais na anos. Na prática. prática. Eu acho que você é o maior engenheiro de materiais do curso, tá? Eu, pessoalmente, apesar de ter feito materiais, eu nunca me envolvi muito com esse negócio de fazer materiais, não. Assim, cerâmica, Não, é muito legal. É muito legal. que vibe. E, acho que, pra encerrar aqui, uma pergunta mais fácil é: quem quiser te acompanhar, onde que a pessoa te encontra, em quais redes sociais, em quais arrobas, conta pra todo mundo. Sim, eu tô principalmente no Instagram, @Dani I R Castro, então Dani R Castro, só que com dois Is. E eu também tô no TikTok, lá eu fico. Lá eu dou umas sumidas de vez em quando. Mas eu gosto de lá, é um público diferente. Eu acho que você consegue alcançar bastante gente fora do seu nicho, né? E daí você acaba incentivando e trazendo mais pessoas pro esporte. Lá é Dani R Castro com um I só. Top.
Dani. Não consegui fazer os dois iguais. É difícil mesmo. Eu tive que É improvisar difícil, um cara, arroba eu já muito tava... esquisito pra conseguir manter os dois iguais, mas era diferente também. Mas tudo bem. Boa, Dani, foi um grande prazer. Obrigado pelo tempo, obrigado aí pelo papo. Acho que a gente gerou bastante valor pra galera.